Centroavante uruguaio que defende o Juarez do México e pertence ao Celta de Vigo da Espanha foi oferecido ao Goiás. No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse jogador que pode ser uma alternativa ao Matheus Peixoto, que ainda vem se recuperando da sua contusão. Quero explicar um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, até quando vai o seu contrato no futebol mexicano, as suas principais características de jogo. Além disso, de um outro estrangeiro, desta vez um colombiano, o Índio Ramírez, que tem sim negociações com o Goiás, trazer um pouco mais de detalhes dessa história e que o Paulo Autuori estaria barrando a sua vinda ao Verdão, o mesmo que passou aqui rapidamente no ano passado, sem muitas saudades. E será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que hoje teremos o jogo da Copinha entre Goiás e Sport Recife, essa partida às 7 horas da noite, e eu vou gravar o pós-jogo após esse duelo. Vai sair ali no máximo, vamos supor, umas 9h30, no máximo 10 horas, já saindo ainda nesta quarta-feira, né, esse pós-jogo das quartas de finais. Torcemos também que seja com a classificação do Verdão. Por falar em Copa São Paulo, convido você a apostar nessa partida lá em Araraquara com a Sorte Golbet, com ótimas cotações para a vitória do Goiás nesse compromisso, como eu vou deixar aqui passando para vocês, nessas possibilidades na disputa da Copinha. Uma vitória do Goiás está pagando R$ 2,08, uma vitória do Sport 2,90 e um empate 2,70, ou seja, colocando o Goiás como favorito, né, nesse duelo na Copa São Paulo. Mais do que 2,5 gols, está pagando R$ 1,83. Essas duas equipes, né, que costumam balançar as redes com muitas oportunidades. Além disso, ainda nesta quarta-feira, teremos algumas partidas no Campeonato Goiano, como por exemplo Iporá e Atlético Goianiense, uma vitória do Iporá em casa pagando R$ 5,00, Craque e Vila Nova, com a vitória do Craque pagando R$ 3,20. Teremos aí também Grêmio Anápolis e Aparecidense, Goianese e Morrinhos, Inhumas e Goiânia, Campeonato Paulista também, Carioca e muito mais. Você encontra lá na Sorte Golbet, nosso parceiro aqui do canal, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um centroavante que foi oferecido ao Goiás, que é o Gabriel Fernandes, ou conhecido como Toro Fernandes, né? Esse jogador de 28 anos de idade que pertence ao Celta de Vigo da Espanha e atualmente defende o Juarez do México, aquele mesmo time onde estava o Pedro Raul no ano retrasado, né? Antes dele ser contratado pelo Goiás. Atualmente os seus números nesta atual temporada, né? 18 partidas no total, com 6 gols marcados e 2 assistências nessa temporada 22/23. A sua última atuação aconteceu agora recentemente, no dia 8 de janeiro, né? A sua única partida nesta atual temporada. Ele participou de uma partida contra o Pumas e foi expulso com apenas 41 minutos. Anteriormente a isso, a sua última atuação havia acontecido ainda no mês de setembro. Então teve essa grave lesão, ele que já teve alguns históricos, né, de contusões na sua carreira. Eu não consegui achar qual foi essa lesão atual, mas por exemplo em 2017 foi um nome que estava em negociações com o Grêmio, chegou até mesmo viajar para Porto Alegre, entretanto em uma cirurgia realizada quando ele defendia ainda o Racing lá no Uruguai na temporada de 2015, impossibilitou esse negócio. De fato é um perfil um pouco diferente em relação, por exemplo, ao que tem atualmente o Matheus Peixoto. Essa informação que foi trazida lá pelo pessoal do Imprensa Verde, muito obrigado a eles, e vou até deixar o print aqui passando, abre aspas. O centroavante uruguaio, o Gabriel Toro Fernandes, de 28 anos, foi oferecido ao Goiás. O atleta está atualmente no Juarez do México, no entanto, as primeiras tratativas não evoluíram. Pelo perfil não agradar, a tendência é que não haja acordo, essa notícia, né, envolvendo esse centroavante uruguaio. Em relação, por exemplo, à prioridade atualmente no Goiás, é sim de fato o Matheus Peixoto, que vai esperar no máximo até o finalzinho desse mês de janeiro para ter 100% da sua cicatrização no tornozelo, né? Aí sim ficando à disposição novamente para atuar sem um risco de uma grave lesão no decorrer do ano. E o Goiás pode até mesmo pensar em um terceiro nome, mas não acredito que seria desse mesmo patamar, porque para mim, com a temporada cheia, é sim importante você ter esses outros dois nomes para a camisa 9. Acho que dá para começar tranquilamente com o Nicolas e também o Matheus Peixoto, trazendo um outro jogador, ou seja, das categorias de base, ou até mesmo uma outra promessa, né? Algum jogador ali no máximo de 23, 24 anos, como por exemplo o Felipe Costa, para no máximo ser uma terceira alternativa, já está de bom tamanho. Não vejo com a necessidade de 3 centroavantes, né? E principalmente que ganham muito alto, como é no caso do Nicolas, do Matheus Peixoto e também do Gabriel Fernandes. Mas caso o Matheus Peixoto não venha, aí sim a diretoria já tem, o próprio Edminho Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia neste último final de semana, já garantiu isso. Já tem outros nomes em pauta, como no caso do Gilberto, né, que foi sugerido, que tem essas iniciativas com o Verdão, enfim, algumas sondagens. Vou deixar esse vídeo na tela final. E agora pintando
esse nome também do uruguaio, o Gabriel Fernandes. É assim, em relação às suas principais características de jogo, daqui a pouco falo mais sobre a sua carreira. Ele tem 1,86 m de altura, destro 80 kg. É muito bom no jogo aéreo e no jogo físico também. Se movimenta bastante, apesar da sua altura. Ele costuma cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo para receber a bola, ou até mesmo naqueles lançamentos de longa distância, se posicionando ali na beiradinha. Muito do que faz também, por exemplo, o Nicolas ou o Pedro Raul quando atuava com a camisa do Goiás. Além disso, né, ele sabe sair dentro da grande área para fazer não só o pivô, mas também a distribuição do jogo para os passes laterais, e tem sim uma presença de área muito interessante. Entretanto, por ter, né, essas lesões que o tiraram de setembro do ano passado até agora, no comecinho do mês de janeiro, além dessa outra cirurgia que ele teve que passar no joelho lá na temporada de 2015, sem considerar também, por exemplo, o jogador foi expulso, né, nessa última partida, né, no seu retorno aos gramados. É um jogador que também tem essas polêmicas quando entra dentro de campo. É o típico jogador uruguaio também, não acho que isso seja um ponto negativo, mas é algo a se observar. Na minha visão, o Matheus Peixoto é mais jogador do que o Gabriel, o uruguaio, né, o Gabriel Fernandes. Não seria um nome ruim também não. Vou falar um pouco mais sobre a sua carreira. Ele que começou no Defensor Sporting do Uruguai lá em 2012, passou também no Cerro Largo, no Sporting novamente, e voltou a se destacar no Racing na temporada de 2015 e também em 2017, quando havia marcado 10 gols em 19 jogos. Foi negociado com o Peñarol após aquela frustração, né, com o Grêmio, para ter a sua possibilidade de vir aqui para o Brasil. No Peñarol foi muito bem, marcando 13 gols em 36 jogos. Em 2019, mais 18 partidas e 5 bolas na rede, quando foi negociado com o Celta de Vigo, da Espanha, naquela temporada. Em 2019/20, né, ele participou de um total de 22 atuações, com um gol marcado e 2 assistências. Na primeira divisão espanhola, 20 jogos, né, 5 deles apenas como titular e um gol contra o Valência, né, inclusive um golaço de letra, mas não conseguiu ir muito bem lá na Espanha. Em 2020/21, ele foi negociado com o Real Zaragoza, onde disputou a segunda divisão do futebol espanhol e também não foi muito bem. Apesar de ter uma nota relativamente até alta lá no SofaScore, né, de 6,62, uma nota ok para quem foi titular durante toda a temporada, ele não marcou nenhum gol, né, o que é a função de um centroavante. Nas 29 partidas dele, nenhum gol marcado, 15 jogos como titular, uma média de 43 minutos apenas dentro de campo. Vou até deixar o mapa dele aqui na segunda divisão para vocês observarem também essa movimentação, principalmente na grande área, obviamente, e também caindo pelo lado esquerdo. Foi até especulado no Atlético Paranaense, teve negociações nesse momento da temporada de 2019/20, né, para vir aqui para o Brasil novamente no Atlético Paranaense, mas o Celta de Vigo não quis liberar o jogador naquela oportunidade. No ano passado ele foi para o futebol mexicano, até mesmo para substituir o Pedro Raul, por que não, né, fazendo essa mesma posição para a temporada 21/22, foram 15 partidas e 4 bolas na rede. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esse centroavante, né, que foi aí sugerido para o Goiás. Inicialmente esse nome não agradando, e pelos lances que eu vi dele, enfim, o histórico recente do atleta, eu vejo o Matheus Peixoto com uma característica que faz mais sentido para o técnico Guto Ferreira, mas caso não dê certo, né, pode sim ser uma negociação mais viável. Ele que tem contrato com o Juarez, está emprestado pelo Celta de Vigo, os dois vínculos se encerram agora na metade do ano de 2023. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre essa negociação com o Índio Ramírez, que ainda segue de pé. Isso mesmo, o jogador que estava por último no América Mineiro pertence ao Atlético Nacional, onde tem contrato até o final da próxima temporada. E uma informação para agregar aqui ao nosso conteúdo lá do Periquito Brisado no seu Instagram. Muito obrigado aí, meu parceiro. Ele disse o seguinte, abre aspas: confirmado, o Goiás está de fato em negociações com o Índio Ramírez. O que existe de entrave no momento é que o senhor Paulo Autuori ainda não liberou, né, a negociação do jogador, mesmo que tenha informado o desejo de não utilizar o jogador no clube. Será que existe uma mágoa por trás dessa atitude? Aguardaremos os próximos capítulos, fecha aspas, aí o que disse o Periquito Brisado. E de fato, né, o Paulo Autuori, que saiu do Goiás rapidamente, ele começou o ano passado, né, em 2022, no Atlético Paranaense, foi fazer a mesma função no Goiás, deixou o Verdão rapidamente, foi para o Internacional, ainda seguindo essa função de coordenador técnico, e chegou no Atlético Nacional ainda no final do ano passado, fazendo 2 partidas à frente do clube colombiano, com nenhuma vitória, né? Realmente inacreditável, assim, essa rodagem do Paulo Autuori. E ele não gosta do Pablo Ramírez, né? O Juan Pablo Ramírez, né? Ou o Índio Ramírez. Eles que até tiveram um desentendimento, não público, porque assim, ele errou um gol, depois você pode até pesquisar esse lance lá no Campeonato Colombiano. O Ramírez, né, havia acabado de errar um gol
e o Paulo Autuori na sequência já tira o jogador dentro de campo, que ele praticamente foi a gota da água do Índio Ramírez na sua passagem no futebol colombiano, a última atuação dele pelo Atlético Nacional, ainda na temporada de 2019, né, naquele mesmo ano onde o Paulo Autuori também teve uma rápida passagem no clube colombiano, com 28 partidas e 10 gols marcados. Depois disso, o Índio Ramírez foi repassado ao Atlético Bucaramanga e chegou aqui no Brasil em 2020 no Bahia, né? E ele já vem postando algumas coisas no seu Instagram há alguns dias, né? Na semana passada ele colocou várias fotos ainda defendendo o América Mineiro na Serrinha em uma partida pelo Goiás. E assim, não foi uma, duas não. Ele colocou uma sequência de umas 5, 6 fotos tranquilamente na Serrinha. Depois disso, ele curte todos os comentários que você colocar ali, até mesmo comentários na sua publicação, né? Ele sempre curte, enfim, engajando com a torcida. E agora, recentemente, também na última segunda-feira, ele colocou um vídeo dando uma caneta no jogador do Atlético aqui em Goiânia, né? No estádio no Antônio Ascioli. Então é um cara que quer sim vestir a camisa do Goiás, acho que já deu para perceber, e seria sim uma baita alternativa. Tem só 25 anos de idade, não será utilizado, né? Mas não tem essa liberação do técnico do Paulo Autuori para chegar no Goiás. A torcida também não morre de amores pelo Índio Ramírez, muito por conta dessa sua passagem, né? Enfim, geralmente jogadores, quando são revelados pelo clube e não estoura logo de cara, quando você cria uma grande expectativa e ele não corresponde àquilo, é difícil você retomar para ser apenas um coadjuvante dentro do elenco, né? Acho que essa característica também se encaixou no Índio Ramírez. Mas aqui no Brasil, até que deu certo, né? Foram 32 jogos pelo América no ano passado, com 3 bolas na rede, fazendo essa função muito bem de distribuição de jogo, enfim, tem uma boa visão de jogadas, chutes de longa distância colocados, passes rasteiros, também bate muito bem faltas, escanteios e cobrança de pênaltis. Tem uma boa velocidade, principalmente caindo um pouco mais pelo lado direito do campo. Não acho que seja assim 10 vezes melhor do que o Marquinhos Gabriel, mas é um jogador que joga mais bola. Acho que pode sim fazer uma diferença. Não acredito que vai fazer, por exemplo, 10, 15 gols em uma Série A de Campeonato Brasileiro, nada disso, mas pode agregar dentro desse elenco limitado e uma posição muito escassa aqui no futebol brasileiro. No Campeonato Nacional do ano passado, né, foram 16 partidas apenas pelo América, com um gol marcado contra o Atlético Paranaense e apenas 2 dessas partidas como titular. No ano retrasado também, em 2021, ele teve uma grave lesão no joelho, né, ainda quando defendia o Bahia. Havia feito uma boa temporada na reta final de 2020, né, mas logo no comecinho de 2021 teve essa grave lesão. É muito bom jogador, apesar dessas lesões, né, se tivesse várias outras alternativas para a camisa 10, eu buscaria um jogador que estivesse em uma fase um pouco melhor, atuando mais vezes como titular ou algo nesse sentido, mas como é uma posição muito escassa, a gente tem que pegar principalmente as boas coisas do Índio Ramírez, né, porque é muito raro você encontrar um camisa 10 jovem aqui no Brasil, e ele teve sim uma boa passagem no Bahia em 2020, foram apenas 11 jogos e 3 gols marcados, e neste último ano, né, em 2022, ele começou bem sim lá no América Mineiro, foi titular, por exemplo, no Campeonato Mineiro e também principalmente na Copa Libertadores, né, fazendo algumas boas partidas na fase de grupos. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários também sobre o Índio Ramírez, né, se você traria ele para o Goiás, de fato poderia resolver esse problema, pelo menos agora, inicialmente no ano da camisa 10. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar os 2 vídeos de ontem falando sobre o interesse do Goiás, um nome, né, que foi especulado, estudado, um zagueiro do futebol mexicano, e também sobre o Gilberto, lembrando que hoje teremos o vídeo do pós-jogo, né, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sorte Gobet, também do nosso canal de cortes do Goiás News, na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!